A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certamente este é, entre muitos, o versículo mais conhecido da Bíblia, repetido por milhares e milhares de pessoas em torno do mundo cristão, seja católico, protestante, ortodoxo, neopentecostal, enfim. O que é a fé? Ainda pensando dentro de uma sociedade que foi colonizada de forma muito direta pelos costumes judaicos cristãos, é importante nós refletirmos um pouco mais e de forma muito profunda acerca da fé. Mas o que é fé? Quanto vale a sua fé? É a fé um objeto de valor sobrenatural, sentimental, espiritual? A fé é precificada? Afinal, a fé tem preço ou valor? Nos círculos onde a Bíblia Sagrada é ensinada, onde há a defesa da crença, o que é a fé? Bem, é sobre isto que nós iremos falar a partir de agora aqui no nosso canal. Eu sou José Alessandro Neves, sou teólogo, filósofo e escritor. Este espaço é um espaço para tratarmos de temas relevantes, importantes e que devem ser, de fato, analisados de maneira muito profunda. Pois sabemos que um dos grandes problemas que tem levado muitas pessoas a acreditarem piamente na mensagem da igreja, do clero, é a ignorância. Pessoas que, na verdade, nada sabem nem mesmo sobre a própria Bíblia, a não ser admitem que a Bíblia seja aquilo que os pastores afirmam que é. E ainda mais quando a mensagem da Bíblia vem totalmente distorcida, sob interpretações que têm por objetivo levarem os fiéis, inclusive, a se despirem de seus bens, se despojarem de seus bens, acreditando que estão fazendo um valor, um ato de amor e bondade para o dito reino de Deus. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Se desejar conhecer mais sobre o nosso trabalho, você também pode ir na nossa playlist, na nossa galeria de vídeos, assistir os vídeos. Se gostar, fique por aqui. Se torne membro do canal e ajude a levar este conteúdo para milhares de pessoas que ainda acreditam que podem ser livres desse sistema que há milênios tem escravizado pessoas, tornando-as infelizes e enriquecendo os pastores evangélicos. Tudo bem? Mesmo antes do nascimento da igreja cristã, de acordo com as narrativas bíblicas, ok? O próprio Cristo já era visto de uma forma um tanto bem partidarista, né? Porque muitas coisas em torno desta figura acabavam sendo motivos de embate. Então, em que se preze a argumentação, nós devemos entender que desde o nascimento da igreja dita de Cristo, a Carral ou a Eclesia, nada tem sido diferente até hoje. Se ali, de acordo com as narrativas bíblicas, já haviam dissensões entre as escolas judaicas acerca do que representava a fé, e lembrando que muitos da elite religiosa exploravam os mais ignorantes. Haviam aqueles que viviam realmente da fé alheia, com o que se chama dízimos e ofertas. Mas vamos aqui, a nível de introdução, trazer para vocês, podemos chamar cessações, né? Ao longo de 20 séculos que marcam a história do desligamento dos ramos que, de fato, advêm do que se chama cristandade primitiva e que foram, na verdade, sendo construídos e repassados, né? Formatados de geração para geração no decorrer da história. Bem, para nós entendermos a fé, precisamos entender, então, as chamadas cessações que aconteceram, que levaram ao separatismo,
Então, a primeira dentre todas essas foi a bizantina. Essa primeira recessão bizantina, ela se deu com a separação entre Roma e Constantinopla. Eu tenho um vídeo aqui que eu expliquei até o motivo de Jerônimo ter sido convocado para organizar a biblioteca de Constantinopla. Foi devido justamente a algumas discussões irredutíveis em torno de problemas teológicos que essa recessão aconteceu. Ou seja, nós tínhamos uma igreja católica e imperialista, estatal, laica, que havia sendo já organizada por Constantino, uma igreja unitária, que de alguma forma vai se transformar no que se chama ainda Igreja Apostólica Romana, e que, infelizmente, por decorrência desses problemas teológicos, vai ter uma segunda vertente, que é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Foi este, sim, o segundo grande cisma que aconteceu dentro da igreja ali no século XVI. E teve como base algo interessante: a exaltação do livre exame individual das Escrituras Sagradas contra a autoridade e a tradição. Lembra que eu falei para vocês que essa igreja protestante, ou que culminou a chamada Reforma Protestante, na verdade veio para golpear a tradição, fazendo com que, de fato, a interpretação da Bíblia saísse da esfera de uma tradição fundante, autoritativa, para uma interpretação mais popular. Significa, o indivíduo passaria a interpretar a Bíblia de acordo com o seu mundo, com a sua própria perspectiva, com a sua própria experiência, não mais sendo amordaçado ou enganado de acordo com aquilo que o clero determinava ser a interpretação da Bíblia. Então a gente sabe que, infelizmente, aconteceram muitas coisas que foram levando a sucessivas divisões justamente dos movimentos cristãos. Do catolicismo para um catolicismo mais ortodoxo, depois para a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante não parou por aí, porque alguns não concordavam mais com os pressupostos de Calvino, Lutero, Zwinglio, entre outros, e foram então surgindo outros movimentos. Mas havia algo interessante: todo movimento de reforma acontece devido à insatisfação vividas pelo povo sob a opressão justamente de um alto clero. Veja que Lutero, na verdade, ele luta contra o desregramento dos monges e do concubinato dos padres, que demonstrava uma fraqueza da igreja romana. Enquanto uma alta elite vivia sendo sustentada, ali embaixo, nas mazelas, estavam monges, estavam pessoas mais pobres que eram oprimidas. E, enquanto isso, alguns viviam a bancarrota ali, é claro, desfrutando de altos momentos de prazer e de satisfação, gozando das finanças e, enfim, explorando o povo. É justamente no século XV, no apogeu de seu domínio religioso, que a Igreja Católica irá, na verdade, se tornar um governo civil como outros. Ela se estabelece de forma institucional. Ela passa a ter secretarias, corpo de funcionários, diplomatas, técnicos com muitos ofícios. É justamente uma época em que a igreja ela é caracterizada por uma mistura de um misticismo doentio com os maiores desregramentos morais, até a um comércio desenfreado de ossos de santos, pedaços de pão que sobravam da chamada Eucaristia, a Santa Ceia, que era uma forma de representar a corporificação dentro de um simbolismo do corpo de Cristo, e que era vendido aí por um valor bem expressivo. O povo pagava pelo perdão dos pecados e muito mais. Bem, nada que se desassemelha ao que nós vemos sendo difundido e pregado até hoje. Mesmo os evangélicos, os protestantes, que acabaram, como Lutero,
Calvino e entre outros, pregando contra a igreja sobre estas práticas, eles transformaram cada vez mais este sistema em um sistema aprimorado financeiro, pode-se dizer um mercantilismo claro. Eu quero até deixar claro aqui que, de acordo com a bibliografia acadêmica, nós não podemos jamais deixar de reconhecer que haviam muitos fatos que faziam da igreja uma forma de comércio da fé. Era a troca de material, dinheiro pelo material, isto é, amuletos ou souvenirs, ok? Que as pessoas acabavam acreditando que aqueles símbolos, aqueles signos, representavam, de fato, né, a sua fé, e não só isso, era adotada de uma magia, e que, portanto, ao adquirirem esses utensílios, elas estavam, de alguma forma, não só sendo inseridas no reino de Deus, contribuindo para o desenvolvimento da igreja, mas também se aproximando mais do reino de Deus. Ou seja, era o mercantilismo, mas não um mercantilismo qualquer, era um mercantilismo, claro, de exploração realmente à fé. Os protestantes que poderiam ter aprendido com a história da sua própria origem, eles foram seguindo em frente. O que eles fizeram então, professor? Bem, é claro que quando perceberam que a fé dava dinheiro, enriquecia, diante de um mundo totalmente explorador, de grande miséria e pobreza, a fé ainda era algo suscetível de ser usado para o favorecimento de uma minoria inteligente, que tinha boa oratória, boa retórica, que sabia usar a magia, os símbolos da fé para se enriquecer. E aí, essas igrejas, né, esses cleros, eles iam plantando igrejas com tendências diferentes por todo o mundo, até que chegou a reconhecer a existência de 3 grandes ramos cristãos que são oriundos da Reforma Protestante. Então, é só para você saber que nós temos, na verdade, os mesmos dos mesmos. E até aí, entrando na transmodernidade, ainda veremos muitos puxadinhos de igrejas que continuarão defendendo, que pregam a verdade, a palavra de Deus, que Jesus está voltando, que vem arrebatar. Tem alguns que nem pregam mais isso, apenas pregam, na verdade, né, que Jesus morreu para perdoar os pecados, que existe um inferno, que se você não doar o que você tem, você não pode alcançar o milagre, e mesmo que Jesus não opere um milagre e cure sua doença, ainda assim, se você doar o que você tem, vender sua casa, seu carro, seu sítio, seu cordão de ouro, seu relógio, enfim, fazendo um voto de fé, você poderá ir para o inferno. E tem mais, se você também não der o dízimo, você também vai para o inferno, porque eles pegam Abacuque 3,10 e afirmam que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Professor, então, quais são esses 3 ramos da verdade da Reforma Protestante que foram surgindo? Bem, nós temos os chamados evangélicos tradicionais, nós temos os pentecostais e os neopentecostais. Junta tudo, bata no liquidificador e você pode dizer o que surgiu. É tudo isso que você está vendo aí. Vejam só, em 1824, pouco mais de 300 anos após o movimento original das reformas se instalarem-se em terras brasileiras, nós vimos então surgindo na região sul o que se denominou de Igreja Luterana. Justamente em 1856, 55, 56 aproximadamente, olha que essa matéria eu estudei em 1998 no IBADIA, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Jardim Alvorada, Nova Iguaçu. Foi quando eu me encantei com aquela história linda do escocês Robert Rader e Kelly, com a fundação ali da igreja congregacional no Brasil, no Rio de Janeiro. Na verdade, nós podemos dizer que foi o primeiro quartel no século XIX. Foi ali que, na verdade, foram sendo instituídas o que passou a se chamar igrejas do protestantismo de missão. E aí nós temos essas igrejas protestantistas de missão aparecendo, então, a Assembleia de Deus, fundada no ano de 1910,
E brigando aí qual foi a primeira ou a segunda, nós temos a igreja dita Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luigi Franciscone, ou Luiz Francisco, um italiano, descendente de outros movimentos, que fundou a sua igreja, chamada Igreja do Véu. Você já deve ter ouvido falar um pouco sobre estas igrejas, né? Mas aí o negócio não para, porque o negócio dava dinheiro, não se tratava apenas de falar de Jesus, da fé ou da Bíblia. Na verdade, eles nem concordavam entre si, até porque o segmento da igreja cristã no Brasil era uma espécie, inclusive, considerada de seita, já que defendia determinadas doutrinas que faziam dela uma igreja separatista, dita uma igreja fiel dos santos, de verdade separados, bem diferente de outras denominações. As igrejas luteranas que apareceram, metodistas, presbiterianas, adventistas, batistas e episcopais, também representavam as correntes que mais se aproximavam dos ideais da reforma. Então, porém, conforme a livre interpretação das escrituras, essas igrejas iam apresentando divergências doutrinárias e de organização. Ou seja, nós sabemos que a fé é algo importantíssimo para o ser humano, mesmo quando não é interpretada dentro de uma óptica ou de uma ótica muito ou totalmente espiritual e religiosa, como foi dito, inclusive, bem explicado pelo nosso amigo Antônio Miranda em uma live. Nós podemos ter fé em muitas coisas, não significa ter fé propriamente em um mito, em um dogma, numa determinada religião ou num símbolo. Nós podemos ter fé em nós mesmos, fé na ciência, não é acreditar, por exemplo, que a sorte, né, inclusive jogar na loteria é um ato de fé que pode lhe levar, inclusive, a ser felicitado, né, felizardo e ganhar. Então, a fé ela pode ser entendida em diversas esferas, tudo bem? Existem pessoas que acreditam em coach, esses homens que aparecem por aí dizendo que através de certas regrinhas, né, psicodélicas, motivacionais, as pessoas darão o up nas suas vidas no empreendedorismo, acabam acreditando, comprando esses cursinhos e só quem se enriquece são esses indivíduos que continuam vendendo pelas redes sociais ilusões. E só eles enriquecem e muitas pessoas acabam acreditando que, de fato, elas estão no caminho do sucesso. E aí elas se frustram, se decepcionam e acabam descobrindo que, na verdade, tudo ali não passava de um controle mental. E por que isso? Porque numa palestra com 2, 3, 4, 5 mil pessoas, 2 ou 3, muitas vezes, são bem-sucedidas. E por quê? Às vezes porque depende única e exclusivamente de suas condições financeiras, sociais ou até mesmo cognitivas. E, portanto, às vezes fica muito claro de que as pessoas vão para ali tendo fé de que aquele coach, na verdade, tem a solução. Elas pagam caro, muito caro, nesses cursinhos que começam dizendo que, olha, se inscreva no botão que vai passar aqui embaixo, olha, é gratuito, você não paga nada, no finalzinho você tem que fazer uma inscrição e pagar para ter uma aula de como ganhar, se enriquecer com bitcoins, comprar, como vender na internet e por aí vai. Tudo isso não passa de uma ilusão, onde somente quem se enriquece são aqueles que vão criando uma espécie de marketing multinível através de programas digitais ou de redes de anúncios e, portanto, vão só se enriquecendo. Assim se dá também no mundo da religião. Os pastores acabam claramente usando a Bíblia Sagrada como um instrumento de coercibilidade, onde a mensagem, ela na verdade vai sempre confrontando o indivíduo de que se ele não demonstrar um ato de fé, ele jamais irá o quê? Prosperar. E aí, o termo prosperidade, ele é sempre levado na íntegra como uma ideia de enriquecimento, de ter condições financeiras, uma conta robusta, né, um carro na garagem, uma casa de frente para o mar, enfim. É esta, de fato, a maneira com que a fé, na verdade, ela deixa de ter um valor, uma axiologia, um valor, na verdade, que
deveria ser única e exclusivamente de levar o indivíduo a um sentimento de proximidade, de devoção, de amor pelo objeto de sua fé, isto é, o mito, ou quem sabe até mesmo, não é, os próprios símbolos, mas para um sentimento de que somente por meio da fé eles podem, de fato, alcançar uma dádiva. Ou seja, as pessoas se aproximam de Deus, da religião, simplesmente porque são induzidas a doarem os seus bens, seu dinheiro, sua casa, sua propriedade para os líderes.